Graça e paz. Agradeço ao pastor a palavra sempre de carinho, de acolhida, e que bom esse tempo que investimos para celebrar a Deus e também ouvir a sua voz. Pastor fez algumas leituras no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos continuar agora no nosso momento de reflexão bíblica, fazendo a leitura dos versículos 38 a 44. Então voltamos ao capítulo 11 do Evangelho de João e faremos a leitura agora dos versículos 38 a 44. Diz assim o texto bíblico: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém. Domingo tivemos a oportunidade de refletir sobre o chamado de Abraão. Na realidade, antes de se tornar Abraão, Abrão. E o texto utiliza uma palavra que nós destacamos no sermão de domingo, que é a palavra sai. Abrão é chamado, vocacionado, desafiado a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus estaria mostrando a ele. Ou seja, um novo momento na história de Abrão. E diz o texto que em Abrão e toda a sua família seriam benditas todas as nações da terra. O desafio de domingo foi o obedecer à voz de Deus que diz: sai. Sai para realizar o projeto, para realizar a missão, para fazer a vontade do Senhor na terra. O texto que nós fizemos a leitura também fala sobre este sai. Um pouco diferente no contexto, mas um desafio muito parecido. Aqui não é o sair geográfico, não é sair de um lugar para outro apenas. Aqui é um sair existencial. Por isso eu quero convidar você, nesta noite, a pensar um pouquinho nas palavras de Jesus
e nessa narrativa que o evangelista João deixa registrado para a edificação do povo de Deus na sua época e que nos alcança. E que eu e você também somos edificados por esta palavra. Se lá no primeiro momento nós falamos do sair de uma terra para outra, aqui somos convidados a olhar para a experiência de Lázaro, que é chamado a sair da morte para a vida. E enquanto eu preparava a reflexão, eu me lembrei de alguns livros que eu já li, né? Tive oportunidade de ler, né? Aqui o meu ambiente cercado de livros, e eu tive oportunidade na minha caminhada, no meu tempo de estudo, no meu tempo como professor, de ler vários livros, de estudar. Um primeiro que me veio à mente foi este aqui, que eu li quando era aluno de teologia. Estamos voltando lá em 1991. Quem foi meu professor dessa matéria foi o professor Ronaldo Sattler. E ele traz, então, um texto deste autor aqui, que depois de muito tempo, que é o Winghauser, depois de muito tempo, ele ampliou o seu texto e eu tive a oportunidade, como professor, não na faculdade de teologia, mas no seminário, onde eu tive a oportunidade de ser diretor, de ler novamente um texto ampliado e de dar algumas aulas. Se aqui o tema era consolação e vida, aqui é a opção pela vida. Por que eu estou apresentando estes dois textos? Porque aqui o autor fala de algo extremamente importante para que eu e você entenda. Algo que está ligado à ideia de morte, mas não apenas a morte como fim da existência, mas a morte como um sinal presente, muitas vezes, quando ainda estamos vivos. E um termo muito utilizado por ele nos dois textos é sinais de morte. Ou seja, quando mesmo em vida acabamos experimentando, vivenciando e muitas vezes curtindo dentro de nós sinais de morte. E algo muito interessante é que, ao pensar sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre estes sinais anti-vida presente em nós, presente na comunidade, na família, na sociedade, em vários espaços, esses sinais de antivida, estes sinais de morte acabam por nos escravizar. Às vezes, vivenciando esses sinais dentro de nós, em nossa existência, nós acabamos por perder o ânimo de viver aquilo que Deus tem como projeto para a humanidade. A vida que vale a pena ser vivida, ou seja, a vida abundante. Vida abundante não é vida arregalada, cheio de dinheiro, cheio de tudo. Minha vida. Não. É a vida que vale a pena ser vivida, apesar de. Isso é importante. Apesar de a vida que vale a pena ser vivida.
Ao olhar para a experiência de Lázaro, onde vivendo a morte, esse Jesus o chama a retomar a vida, me veio à memória um outro texto. Acho que hoje estou mais professoral na minha partilha. Me veio o texto de uma psiquiatra norte-americana da década de 70, um referencial sobre a morte e trabalhar a morte com dignidade. Ela tem um texto chamado Sobre a Morte e o Morrer. E ela desenvolve um trabalho, a sua profissão, ajudando pessoas a viver os últimos momentos da sua vida. E ela falava sobre a importância de viver até o último momento de vida. E ela trabalha algo muito interessante que ficou conhecido como estágios da morte, do luto, da dor, da perda. Ela apresenta lá alguns estágios. O estágio da negação é um primeiro, o da revolta, depois da barganha, da depressão e da aceitação. Não vem ao caso falar sobre cada um, mas dizer, nos momentos de perda, de sinais de morte, de sofrimento, de angústia, disso que dentro da nossa existência vai minando a força, vai tirando de nós a energia, nós podemos contar com a presença desse Jesus, que é um Jesus que aí eu trago algumas lições do texto. Aqui fala de um Jesus que se aproxima do túmulo. Isso é um Jesus que não tem medo do sofrimento. Não é um Jesus que se desvia ao largo. É um Jesus que vai ao encontro daquele que sofre, que está morto, que está vivenciando estes sinais de morte, de dor, de perda, de luto, de sofrimento, de falta de saúde, de desemprego. E podemos aqui listar muitas coisas. Esse Jesus não é um Jesus que abandona. Às vezes, as pessoas abandonam umas às outras quando elas estão passando por momentos difíceis. Jesus vai ao encontro, Jesus vai ao túmulo, Jesus chora. O menor versículo da Bíblia está neste capítulo. João 11:35. Jesus chorou. Jesus está ao lado quando sofremos. Mas também eu quero trazer uma outra lição, um outro destaque neste texto, que é Jesus desafia as pessoas que estão em volta daquele que vivencia a morte, que passa por sinais de morte. Jesus desafia a comunidade presente a fazer parte dessa missão. E ele diz, olha, tem coisa que eu não preciso fazer, porque vocês podem fazer. Dar a vida eu posso dar, mas arrastar uma pedra, isso vocês podem. Imagine Jesus dizendo, tirem a pedra. Aquilo que compete a quem está próximo. O desafio é, faça em favor de quem está passando por momentos difíceis. Por isso a comunidade
é um espaço de extrema importância. Uma terceira lição, um terceiro destaque, é que o texto fala de um Jesus que chama pelo nome. Um Jesus que conhece, ele conhece a cada um. Não somos estranhos. Ele diz: Lázaro, sai. Ele diz: Paulo, sai. Ele diz o seu nome, porque ele nos ama. Ele morreu por nós e conhece não só o nosso nome, como a nossa história e a nossa vida. Então não somos estranhos a este Jesus. Ele nos conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Um quarto é que há algumas coisas que compete a quem ouve a voz de Jesus e está vivendo este momento de morte. Lázaro poderia continuar lá dentro. Se Jesus fala para ele, sai, se ele desobedece, não sai, fica lá. Mas eu quero dizer, cabe a mim, cabe a você, ao ouvirmos a voz de Deus em Jesus, tomarmos rumo. Quando Jesus chama, ele nos convida ao movimento. Sai, sai desse lugar. Sai, Paulo. Sai, você. Sair deste espaço carregado por sinais de morte. Um quinto e último destaque, porque nosso tempo é curto, é novamente o papel da comunidade. Se no primeiro momento era limpar o espaço para que Jesus fosse até Lázaro, a voz de Jesus chegasse até Lázaro e Lázaro pudesse sair, o papel daqueles que preparam o caminho da chegada da palavra à pessoa e da oportunidade da pessoa sair deste lugar. Agora, essa comunidade é chamada a cuidar de quem experimentou o milagre de Jesus. Temos uma facilidade em achar que as pessoas indo na igreja já está bom. Não, somos convidados a levar Jesus às pessoas. Jesus a quem sofre, Jesus a quem vive e experimenta sinais de morte. E somos convidados, convocados, vocacionados a quando essas pessoas se achegam, a tirarmos as ataduras, tirarmos aquilo que está envolto representando morte na vida daquelas pessoas. Quaresma, como o pastor iniciou nosso encontro hoje, é o tempo de falar dessa caminhada de Jesus para Jerusalém. É tempo de pensar neste compromisso com a missão, que é um compromisso que leva a sério o chamado de Deus para as nossas ações. E esse Jesus que está indo para Jerusalém, para num lugar, chora, faz o milagre e desafia a comunidade a fazer a sua parte. É esse Jesus que está conosco na Quaresma. Na Quaresma, neste momento de preparação para a chegada lá em Jerusalém, onde
vamos experimentar a maior dor da história, a perda, morte do nosso Senhor, mas também a maior vitória, a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Ele chamou a mim, chamou a você para experimentar vida mesmo nos momentos em que sinais de morte nos assombram e tentam nos levar a um momento sombrio. Ele diz: sai desse lugar, sai daí, sai do túmulo. Eu não sei qual pode ser o túmulo que você esteja experimentando neste momento. Não sei quais momentos, quais sinais de morte, quais sofrimentos. Mas, como pregador da palavra, eu quero me dirigir a você e dizer: é o próprio Jesus quem diz para mim e diz para você: sai, porque eu te dou vida. Deus te abençoe e que esta quaresma seja de restauração, de graça e de vida abundante sobre você e sobre a sua família. Que Deus nos abençoe.